Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Mais uma edição do podcast aqui pela Pan News em Revista, primeira edição. Não pira, hein? Respira e respira fundo porque vai ficar tudo bem. E a minha entrevistada de hoje é uma colega de trabalho, viu? Ela é jornalista, Ana Michele Soares. Ela também que faz parte aí de um perfil que foi criado na internet chamado Paliativas, inclusive ela é criadora desse Instagram, né? Ela que é paciente de câncer de mama desde 2011 e paliativista de coração, é isso, né, Ana Mibo? Tudo bom? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Esse paliativista de coração, Ana, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente o que é ser paliativista. Bom, o paliativista é aquele profissional que tem ali uma especialização em cuidados paliativos, que são profissionais da área de saúde que tratam justamente dessa abordagem mais ampla, né, que é relacionada ao cuidado paliativo. Eu me intitulo paliativista de coração porque eu tenho uma formação em cuidados paliativos, mas como eu não sou da área de saúde, né, eu sou jornalista, então naturalmente eu não posso atuar como paliativista. Mas eu quis ter um pouco desse conhecimento para ser uma voluntária com algum conhecimento, né? Enfim, para tentar ajudar esses pacientes com quem eu convivo tão de perto. E a tua história é muito linda, me emocionou, por isso que eu fiz esse convite a você. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, né, com a questão do diagnóstico, né, do câncer de mama desde 2011 e de lá para cá você praticamente se tornou uma ativista no assunto, né, Ana? Então, você gosta de ser chamada de Ana Mi, né? Isso, é um apelido carinhoso que me deram e eu acabei adotando. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, Ana Mi. Bom, eu fui diagnosticada em 2011 com câncer de mama, fiz todo o tratamento, inicialmente com o objetivo de cura, né? Naturalmente, quando a gente descobre câncer, o nosso primeiro racional e pensamento é: vou tratar e vou me curar. Então, eu fiz todo o tratamento que foi proposto, fiquei bem, terminei o tratamento em cerca de 6 meses e entrei num período que a gente chama de remissão. Nessa remissão, eu segui tratando, né? Eu tomava um comprimido, uma hormonioterapia, que podia ajustar ali e evitar que a doença voltasse. Mas nesse período de exames de controle, 3 anos e meio depois, a doença voltou. Só que daí ela já voltou com outro aspecto, né? Ela já voltou no meu fígado. Então, era um câncer de mama que migrou para outros órgãos. Então, a gente chama de metástase, né? Quando acontece esse processo. No caso de câncer de mama metastático, não existe a possibilidade de cura, né? Diante do que a medicina oferece neste momento, né? Nesse momento, não tem um tratamento que garanta que a doença não vai voltar ou que, enfim, você vai ter esse título de curada, esse laudo aí, enfim, que as pessoas lutam tanto para ter. Então, desde 2015, eu sou uma paciente que se beneficia dos cuidados paliativos. Meu tratamento é paliativo, ele não tem esse objetivo de cura, mas tem o objetivo de me manter viva e bem, com qualidade de vida, o tempo que for possível, né? A gente nunca sabe quanto tempo cabe nesse tempo e isso independe de você ter câncer ou não, né? A gente trata muito aqui no podcast, Ana Mi, sobre saúde mental, né? E na minha família, a gente está enfrentando também essa questão do câncer, né? O meu pai que está com um tumor cerebral incurável. Então, eu tenho abordado várias situações em relação a essa temática, porque é tão importante que um paciente oncológico receba esse suporte psicológico, né, para poder ter realmente essa questão da qualidade de vida melhorada. Eu queria entender como foi para você receber esse diagnóstico, infelizmente, da metástase, e de pensar que daqui para frente você precisa escolher ser feliz, ter uma qualidade de vida, aproveitar os seus dias aqui com a gente, na Terra, como a gente diz, né, aproveitar o tempo viva, né, e viver bem
Como que é isso, Ana? Eu tô te perguntando porque eu sei que com você não tem tabu, a gente pode falar abertamente com as questões de vida e morte, a gente conversou no bastidor e você falou que não tinha nenhum problema. Então eu queria entender como um paciente paliativo ele recebe esse tipo de diagnóstico e a partir do momento que recebe esse diagnóstico, são duas saídas, né? Ou aceitar e tentar viver da melhor forma, ou não aceitar e se entregar à doença. Isso é real? Eu sempre penso que você negar a existência de algo não vai fazer que esse algo desapareça. Então, para mim, a melhor saída sempre foi encarar de frente. Pensar que é um fato da vida. Eu estou com câncer, neste momento é incurável. O que posso fazer a respeito? Eu brinco muito com o paciente e falo assim, olha, se cara feia curasse câncer, eu nunca mais ia fazer sobrancelha na minha vida. Eu ia ficar horrorosa, porque daí, de repente, eu ia ter ali uma garantia de cura, né? Então, acho que a gente tem que aprender a lidar com as situações que se apresentam. Eu não me imagino diferente de nenhuma outra pessoa que tem outros enfrentamentos na vida dela e que ela tem diariamente que fazer uma escolha, né? A escolha de enfrentar o problema, de entender que aquilo faz parte da vida, que você está nessa vida, você já tem que assinar o contrato de impermanência. Então, um dia está dando tudo certo, no outro dia as coisas saem do seu controle. A vida não tem um script que a gente chega e fala, vai estar tudo certo e vai ser perfeita a minha vida. Então, a gente precisa aprender a jogar com as cartas que a gente tem. Então, o que eu fiz foi isso. Eu tentei aprender a lidar com a situação da forma como ela se apresentava. Acho que tem ali uma cobrança muito grande pela felicidade, essa coisa eufórica, né? Como se a gente fosse imune à dor porque a gente está doente, a gente não pode reclamar de mais nada, a gente tem que ser super vibe positiva o tempo inteiro, né? Isso aí é um peso que é colocado em cima de um paciente que é muito complicado também. E eu digo até do paciente que tem a possibilidade de cura, né? Às vezes ele fez um tratamento, acabou de sair do seu primeiro encontro com a finitude, nem todo mundo está preparado para viver esse encontro, e imediatamente a sociedade já exige dele um heroísmo. Então agora você é o vencedor, o guerreiro, o herói. Então são tantas palavras, a luta, a batalha, porque você tem que vencer. Então tem que tanta coisa que é muito complicado, assim, a pressão que colocam em cima de um paciente diagnosticado com uma doença grave. Então, eu tentei me blindar disso, de falar, não sou heroína de nada, não sou guerreira de nada, não estou em batalha nenhuma, eu só estou vivendo a minha vida e dentro deste meu recorte temporal chamado vida, eu estou doente. O que eu faço com essa doença agora? Eu vou tratar. O que eu faço com todos os meus outros conflitos? Eu vou tratar também. Então, eu acho que a gente bota muito para debaixo do tapete as nossas questões emocionais e é por isso que eu sou tão ativista de cuidados paliativos, né? Porque a própria medicina evoluiu tanto e a gente tem tanta medicação e a gente liga tanto para tantas tecnologias que a gente esqueceu a coisa mais sofisticada que existe numa relação de médico-paciente, que é olhar no olho, né? Que é se importar com a pessoa, tá no seu estado de extrema vulnerabilidade ali na sua frente. Então, a oncologia especificamente tem muito esse olhar em cura, em medicação, em quimioterapia, em radioterapia, em te oferecer alternativas o tempo inteiro relacionadas à sua doença. Então, acho que a minha primeira escolha e a minha primeira imposição nessa minha vida enquanto paciente sem a possibilidade de cura foi: oi, não sou uma doença. A minha vida, ela não gravita em torno de uma doença. Então, eu preciso que você me olhe nos olhos e diga que você se importa comigo e não só com a minha doença. Porque, às vezes, tratar a doença, pode ser que eu não tenha cura para a questão biológica da minha doença, mas tem muitas outras curas que talvez eu precise viver para ter uma vida que faz sentido. Então, eu tenho esse suporte, né, de terapeuta, eu tenho médicos que estão realmente se importando com toda a minha qualidade de vida, e dentro dessa minha qualidade de vida cabe manejar todo tipo de sofrimento, né? E o sofrimento emocional é um dos principais. Você não consegue tratar sofrimento com quimioterapia. Você trata doença. Então, você não consegue tratar uma mãe que está bem
ela está bem fisicamente, ela não está tendo um sintoma muito nítido ali de algum sofrimento físico relacionado ao adoecimento, ao câncer, mas ela não está conseguindo viver o fato de que talvez ela não acompanhe o crescimento dos filhos dela. E é isso que está doendo para ela. Ela achar que ela não vai acompanhar o crescimento. Então, ela perde um tempo muito precioso de vida com medo de não acompanhar esse crescimento. Em vez de você ter ali um suporte que coloque a mente dela nesse tempo presente. E nesse tempo presente, ela está bem, ela está viva e o filho dela está crescendo ali na frente dela. Então, eu acho que a gente precisa ter um suporte para a gente ter esses recursos de enfrentamento das cartas que estão apresentadas ali no momento. E é claro que a gente está falando de câncer metastático, pode ser que a doença evolua, que você entre ali num sofrimento que some, né, o sofrimento físico. Se você soma um sofrimento físico, um sofrimento mental, um sofrimento espiritual, você está falando de um conceito de dor total. Então, são muitas dores para ser manejada. Como a gente pode exigir dessa pessoa uma fé sobrenatural, um enfrentamento sobrenatural, um ato heróico de alguém que consegue lidar com tudo, se ela está enfrentando tanto tipo de sofrimento ao mesmo tempo? Então, acho que falta um pouco da medicina ter esse olhar mais amplo para esses pacientes, para todos eles, né? Mas talvez em especial para esses pacientes que estão enfrentando esse tipo de fase da vida, né? De você entender que você tem um diagnóstico incurável, que você tem uma doença grave e tudo mais. E você, enquanto paciente, você se colocar nessa situação e falar, tá bom, eu preciso participar disso, eu preciso estar bem, eu preciso cuidar da minha cabeça, eu preciso cuidar do meu coração, da minha espiritualidade, para que a minha vida faça sentido, independente de um diagnóstico ou não, né? Enfim. A gente sabe que o tratamento oncológico é um tratamento demorado, é um tratamento sacrificante para o paciente, né? Na questão de radioterapia, quimioterapia, baixa muito a imunidade do paciente, ele fica fraco, ele emagrece, isso em vários estágios dos mais diversos tipos de tumores e de câncer. Eu queria entender se, na tua opinião como paciente, essa questão de trabalhar a saúde mental, ela ajuda a combater de uma forma mais otimista o tratamento. Com certeza, se você tem uma mente que está em paz, né, nesse sentido de você compreendeu que você tem uma doença e que você compreendeu que você tem que viver ali o seu tempo presente, que é um dia de cada vez, que é uma esperança por dia, que é uma realização por dia, uma gratidão por dia, estar perto das pessoas que você gosta. Então, se você tem esse manejo psicológico, né, esse cuidado mais próximo relacionado à sua mente, você consegue manejar alguns outros sofrimentos. Talvez a dor não seja tão dolorosa assim quando você está bem, né? Está presente ali na sua vida. Você falar, não, tá bom, isso aqui pertence à doença e a gente precisa tratar. E para tratar dor física, tem um arsenal gigantesco de formas de tratar. Às vezes, se o paciente ele já está enfrentando um sofrimento psicológico e se soma a essa dor física, às vezes ele mesmo se sabota, né? Ele se sabota porque ele não vai querer tratar essa dor física. E a questão não é que ele não quer tratar a dor física, é que a dor emocional dele está muito maior do que a dor física. E aí tudo se soma e vira uma grande bola de neve de sofrimento. Então é, assim, importante esse suporte. Eu digo até que em todos os estágios de um adoecimento como o câncer, né? Os pacientes que têm a possibilidade de cura ainda, eles enfrentam dores muito similares. E muitas delas relacionadas a essa pressão por ser o herói que vai dar conta de tudo e que não vai reclamar de nada, assim, É muito cruel, às vezes, o que fazem com os pacientes que já estão enfrentando um sofrimento. E por conta de tudo isso, você decidiu escrever um livro, né? Eu queria que você resumisse o que você tenta passar, qual é a mensagem com a intenção do lançamento do seu livro, né? Inclusive, quem está assistindo a gente pelo YouTube está vendo agora a capa do seu livro. Fala um pouquinho dele, fala o nome, diz o porquê que surgiu e conta qual que é a mensagem que você tem. O nome do meu livro é Enquanto Eu Respirar, foi lançado pela editora Sextante. Ele, na verdade, é uma ode à vida mesmo, né? Eu não quis focar muito na questão do adoecimento só, então não é uma autobiografia falando só do meu processo de adoecimento, de tratamento, enfim, essa parte tão burocrática que eu enfrento.
é mais relacionado à vida mesmo, né? Tudo que é possível você ressignificar quando você compreende que você só tem essa vida para viver. Independente das suas questões espirituais, do que você acredita para depois, enquanto essa pessoa que você é hoje, enquanto essa pessoa que eu sou, só tenho essa oportunidade. E eu quero que ela valha a pena. Então, o livro ele conta a história da minha amizade com a Renata, que é uma paciente de câncer de mama metastático também. A gente se conheceu na mesma época de adoecimento e a doença evoluiu para ela de uma maneira diferente do que evoluiu para mim, né? Os tratamentos eles funcionam para mim por um período longo. Então, eu consigo ficar estável bastante tempo. Aí, quando falha, eu troco de tratamento e vou seguindo no jogo. No caso dela, os tratamentos foram falhando com muita frequência. Então, a gente sabia que o tempo dela seria mais curto, né? O tempo dela aqui nessa vida. E a gente começou a conversar muito abertamente sobre isso. Sobre olhar para trás e falar, valeu a pena? Se não valeu a pena, por que não valeu a pena? O que a gente precisa mudar? A gente conhece muitas histórias, a gente até vê nos filmes, pessoas que elas só decidem viver quando elas estão no último dia da vida. Então, quando elas compreendem que está acabando aqui, daqui a pouquinho, estão lá no seu leito de morte, ou estão ali no finalzinho da sua vida, aí elas se tocam o tanto que o ego atrapalhou a vida toda, né? E aí, quando ela está ali só no seu estado de essência, de falar, puxa vida, eu me importei com coisas que eu não deveria ter me importado. Eu deixei de entregar um amor que eu deveria ter entregue. Eu deveria ter pedido aquela desculpa. Eu deveria ter quebrado esse gelo. Eu deveria ter tido uma vida que faz mais sentido. Eu deveria não ter vivido para agradar as outras pessoas. E a gente tem esse hábito, né? A gente está querendo o tempo inteiro parecer pessoas que a gente não é. E a gente fica cada vez mais distante do que a gente é como essência, né? Que eu acredito que todo mundo, em essência, tem uma amorosidade, tem um amor, enfim, tem algo de muito bonito para entregar para esse mundo. E aí a gente queria resolver todas as nossas questões para poder chegar no final da nossa jornada, podendo contar de uma vida que valeu a pena ser vivida até o último suspiro. E aí a gente foi resolvendo as coisas, e aí foi muito mágico, porque de repente a gente tinha uma vida resolvida, né, nesse sentido de não estou devendo nada, não estou deixando que o meu orgulho me segue, não estou deixando de fazer as coisas, de entregar o amor que eu quero entregar nessa vida. E aí fica tudo tão maravilhoso de estar, sabe? É uma vida, vale tão a pena quando você sai dessa coisa de vaidosa e orgulhosa que a gente vive. E aí ficou uma vida muito bacana de ser vivida. E a Renata viveu até o último suspiro dela. E o mais lindo foi isso, foi ela poder chegar no final, podendo falar de uma vida em que ela é grata por cada episódio. E chegar no final falando, apesar de doença, apesar de tudo isso que eu sofri, eu não escolheria uma vida diferente, porque eu queria ter conhecido exatamente as pessoas que eu conheci, falado exatamente as coisas que eu falei, entregue esse amor e tá chegando aqui no final da minha vida falando, valeu a pena. Acho que é essa mágica, né, de você resolver e dizer um sim para a vida, mas dizer um sim de verdade mesmo, de falar, eu tô nisso, eu quero estar nisso, de corpo e alma, fazendo o melhor possível. Então, o livro é essa história de amor, né? Não deixa de ser uma história de amor. É uma história linda, é uma história incrível. É emocionante ouvir como você trata do assunto de uma forma tão coerente, tão sincera, né? Realmente de emocionar. A gente se falou por telefone, eu não te conhecia ainda olhando no teu olho. É incrível como você, assim, mesmo não estando pessoalmente, como você passa uma energia realmente de fazer com que a gente tente entender a morte de uma outra forma, né? E eu queria saber o que significa a morte para você e se hoje, depois de todo esse trabalho que você desenvolveu em torno da doença, do tratamento paliativo, desse ativismo teu em relação à vida, né? Se você tem medo de morrer, Ana? Não tenho. Eu digo que eu tenho dó. Eu tenho dó do que talvez eu não viva pelo tempo, sabe? Enfim, então eu tô vivendo tudo que está disponível para mim. Mas, assim, o medo da morte, do episódio morte, eu não tenho, porque, na verdade, é um processo biológico, físico, químico, fato, óbvio, todo mundo vai experimentar na sua vida, assim. Eu tenho medo do sofrimento que antecede. Uhum. Então, para eu evitar esse sofrimento que antecede, eu tô me cercando de todos os cuidados possíveis, né? A gente realmente...
eu ter médicos que estão na mesma página que eu, de compreender o que é dignidade para mim, de poder falar abertamente com eles, porque o que é dignidade para mim pode não ser dignidade para o meu médico, né? E ele não pode impor a dignidade dele para mim, porque é sobre mim, é sobre a minha vida, as minhas escolhas. Então é importante que a minha família saiba quais são as minhas questões, né? Como eu quero ser cuidada no final da minha vida, né? O que eu considero como sofrimento insuportável. Então eu gosto de falar sobre isso e tá todo mundo na mesma página que eu, nas pessoas que estão ao meu redor, os meus médicos, justamente para eu não precisar ter medo disso. Então, o medo da morte em si eu não tenho, né? Eu não tenho porque vai acontecer. Então, como que eu vou ficar paranoica com algo que vai acontecer? Vai acontecer, em algum momento vai acontecer. E eu falar sobre isso não vai adiantar esse processo, mas pode transformá-lo em algo que vale a pena ser vivido também, né? Então, não ser um episódio que vai acabar com tantas outras vidas, né? Eu vou criar um luto bizarro para minha família, vou enfrentar um sofrimento que aí a minha família também vai ter que estar junto nesse sofrimento comigo. Então, não, eu espero que seja algo tranquilo, que eu tenha o meu sofrimento físico bem manejado, bem cuidado por esses profissionais que eu escolhi com tanto carinho, que eu possa ter a minha família por perto, o tempo inteiro para me dizer, para me lembrar, caso eu esqueça, ali nos meus últimos momentos, que eu vivi uma vida que valeu a pena ser vivida e que está tudo dito. Então, acho que o medo da morte eu não tenho. Eu tenho... Eu não sei te dizer uma palavra assim, porque para mim a morte é o nascimento de uma consciência, né? Enfim, eu não sei como cada um vai compreender o que eu estou falando agora, mas para mim você vive e você morre para nascer para uma outra consciência. Então, eu não tenho medo disso, da morte em si. Eu quero aproveitar o meu tempo, esse meu resto de tempo, e a gente nunca sabe quanto tempo cabe num resto de tempo. E eu quero viver cada segundo desse tempo que eu tenho. E estou tentando investir nessas pessoas maravilhosas para que elas não deixem que eu sofra no final da minha vida. Mas essa decisão, ela também acaba sendo um tabu para quem está ao redor, né? Porque é um assunto difícil de se tratar, né, Ana-Mi? Então, assim, é difícil as pessoas encararem a morte como você encara, que eu acho que é incrível. A gente está tendo um papo aqui muito sincero, falando, né, de ser humano para ser humano, enfim, não só como jornalista para jornalista. Eu não consigo ainda compreender a questão da morte, é algo que eu preciso trabalhar. Inclusive por estar passando por isso dentro da minha casa, da minha família, de saber que eu vou perder o meu pai, mas também de não me conformar com isso, né? Então, ao contrário disso, de pessoas mais esclarecidas e que têm essa opinião formada em relação à morte, também acaba sendo chocante para quem está do outro lado, não chocante, mas um tabu, né? De falar, poxa, ela fala de uma forma tão fácil assim, do tratamento paliativo, da morte, da vida. Poxa, assim, foi fácil para você? O que te startou em relação a querer tratar sobre esse assunto? E se a descoberta do câncer também te trouxe essas mudanças para si? Ou se você sempre pensou assim? Não, antes eu acho que eu vivia a anestesia que a maioria das pessoas vive, né? De achar realmente que é imortal e acho que as pessoas falam aquela frase assim, a única certeza da vida é a morte. Mas fala assim da boca para fora, porque na hora que tem que falar assim, então, mas você não tinha me falado que essa é a única certeza? Então, qual que é a sua dúvida nesse momento? Aí a pessoa fala, não, mas nossa, veja bem, eu imaginei que justo comigo eu ia ser eterna. Porque as pessoas que estão perto de mim, todo mundo ia morrer, menos as pessoas que estão perto de mim. Então é muito doido, assim, né? Enfim, eu vivia essa anestesia que todo mundo vive, e eu acho que isso diz muito sobre a forma que a gente está vivendo. Então, o meu processo de adoecimento me fez encontrar a questão que mais me trouxe autoconhecimento na vida, que é compreender que a vida acaba. Tem um filósofo, que eu não vou saber citar qual agora, mas que ele diz, né, que você tem duas vidas. A segunda começa quando você compreende que a primeira acaba. Então, eu acho que isso é muito real mesmo, assim, né? Porque daí é uma vida diferente. Porque daí tudo você redimensiona. Você fala, nossa, vale a pena mesmo eu arrastar a corrente com esse assunto? Se eu for morrer semana que vem, quanto isso
vale, né? Qual que é a importância disso aqui que eu estou carregando essa corrente? Faz sentido? Então, daí você vai depurando mesmo assim, as suas relações, você vai depurando os seus sentimentos. Então, acho que para muita gente pode parecer esquisito uma moça jovem que fala tão abertamente sobre morte. E eu digo que esquisito é a gente não falar sobre algo que é tão óbvio e a gente seguir anestesiado achando que a gente tem todo o tempo do mundo para viver lá no futuro uma vida que a gente deveria estar vivendo desde agora. Porque o tempo, meus caros, ninguém sabe quanto tempo é. Então, eu realmente prefiro a minha vida hoje. Naturalmente, eu não gostaria de estar doente, mas o discernimento que eu tenho em relação à vida hoje, de compreender o meu tempo, né, esse tempo que cabe no agora, né? Da relação que eu tenho com os meus planos, da relação que eu tenho com felicidade, de não achar que felicidade é um estado eufórico 100% o tempo todo. É uma paz, assim, de encontrar a felicidade até no seu dia triste. De falar, hoje eu tô triste, hoje as coisas deram errado para mim, mas tudo bem, isso faz parte da vida e passa. Isso também passa. Dia bom passa, dia ruim passa, e assim, as coisas vão passando. A gente só precisa aprender a olhar para esse lado mais bacana da vida, né? De tentar sempre encontrar esse conforto de que as coisas difíceis também passam. Então, eu realmente gosto muito da minha vida, como ela se apresenta hoje, e muito disso diz respeito a eu ter encontrado esse tema, né? Eu ter olhado para a minha finitude de frente, falado, agora é eu e você. E aí? O que a gente vai fazer nesse tempo? Então, eu não tenho tempo para desperdiçar com o que não importa mais. Finitude, Isso. vocês utilizam esse termo finitude para substituir a palavra morte, Ana? Acho que finitude é um jeito de você falar que a morte acaba sendo morrer, né? O verbo, assim, né? O ato em si. Então, a finitude é esse tempo que cabe, né? Nos seus fins, nos seus finais de tempos. Acho que não é uma substituição, não. Eu nunca tinha pensado por esse ângulo, por que a gente fala finitude, mas eu compreendo finitude como você entender que tudo acaba. E morte, para mim, é o verbo, né? É o morrer, é o fato, né? O que acontece no dia determinado, na hora determinada em que você para de respirar. Você falou que talvez as pessoas te olhem como é esquisito, uma moça bonita, jovem, falar sobre morte. Eu não acho, eu vou dar minha opinião, eu acho que eu substituiria a palavra esquisito por coragem, né? Porque eu acho que a palavra coragem cabe muito mais nesse momento de entender que a pessoa vai falar sobre um assunto tão tabu, de forma tão clara e tão suave como você lida. Anami, para poder finalizar aqui o nosso bate-papo, que está maravilhoso, a gente podia aqui passar o dia todo para poder falar sobre isso, que é um assunto muito interessante, e já fica um convite para um próximo papo. Eu queria saber o seguinte, se você é casada, tem filhos, se você ainda tem um sonho de realizar, né? O que você gostaria de estar fazendo, ou se você acha que não, que tudo que seria bacana você já realizou, já fez. Conta pra gente um pouquinho para finalizar aqui o nosso papo. Eu já fui casada, né? Aí até nesse processo de adoecimento foi uma das questões que eu compreendi que não valia a pena mais, né? Às vezes a gente acaba se abraçando numa dor, numa relação, por medo de se ver só, por medo do julgamento dos outros, por você não ter alguém, né? Enfim, a gente cria muitos obstáculos para a nossa felicidade. Então, foi uma das minhas decisões de adoecimento, foi compreender que aquela relação não fazia mais nenhum sentido de existir. Eu não pude ter filhos, né? Porque eu adoeci com 28 anos de idade, então eu era muito nova, eu tinha acabado de casar, eu estava 2 anos casada, então nem deu tempo de pensar em maternidade, mas é um luto que já foi vivido e superado, então eu convivo muito bem com essa questão hoje. Em relação aos meus planos, caramba, eu tenho muitos planos, muitos sonhos, muitas coisas. Assim, a diferença é que eu não condiciono a minha felicidade, o meu estado de estar bem, a realização desses planos que eu faço. Então, eu vou vivendo todo dia e tentando planejar, quem sabe eu realizo, né? Eu tenho muita vontade de... Nesse momento, o meu plano mais próximo
é a inauguração da Casa Paliativa, que já poderia ter sido inaugurada, né, aqui em abril, mas aí começou a pandemia, a gente teve que adiar. Que é um espaço de acolhimento de pacientes que estão com doenças graves e incuráveis. É justamente para a gente ter esse espaço de abertura, né, de falar abertamente sobre a condição dessas pessoas e mostrar para elas uma vida que vale a pena ser vivida até o último momento, né, para que a gente não deixe que a vida desses pacientes fiquem gravitando ali em torno de doença, doença, doença. Porque não é sobre isso, você não está nessa vida aqui só para isso, né? O que dá para você tirar dessa doença aí, né? O que importa para você? São as suas relações? Nossa, vamos aproveitar essas relações, então. Então, tem um trabalho muito bacana que a gente consegue fazer dentro dos cuidados paliativos para dar significado para a vida dessas pessoas, para esses familiares, para aprender a lidar e conviver com esse processo de adoecimento do seu familiar, para compreender que essa dimensão do tempo presente é a melhor dimensão que existe, de entender que a gente precisa ter uma esperança por dia. E, às vezes, a esperança do seu dia é não ter dor. E aí, o dia que você não tem dor, celebre, porque é uma grande realização um dia sem dor, por exemplo, né, para um paciente que está com uma doença grave. Eu quero muito inaugurar, então acho que meu sonho próximo é esse, né, de poder ver o espaço físico funcionando. Atualmente a gente só está funcionando online, então a gente tem feito muitas aulas, alguns bate-papos com pacientes, com familiares, para a gente mostrar essa vida com significado, né, para acolher ali a dor de todo mundo. Eu acho que tem sido um trabalho, a gente está brincando que a gente tem promovido curas online. E mostrar para eles que cura, que essa palavra que as pessoas supervalorizam tanto, talvez a gente possa olhar para a cura quando você olha para alguém e vê que essa pessoa está vivendo uma vida plena e que não tem a ver com o fato de estar doente. Eu sou uma menina doente, muito saudável, e que se sente absolutamente curada. E a minha cura é essa, né? Eu realmente gostar da vida que eu tenho, da forma que ela se apresenta, tentando o melhor, ser uma pessoa melhor todo dia, fazer algo que seja útil para essa sociedade, tentar fazer a minha parte nessa cura do mundo. Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar. E eu posso mostrar, né? As pessoas, quando os pacientes eles se abrem para essa outra dimensão de cura, é uma vida que vai ser um legado muito bonito de ser contado depois, né? Então, eu gosto muito desse meu ativismo, justamente para que esses pacientes eles tomem posse do que lhes pertence, né? Que é a vida, independente de doença. Todo mundo vai ter seu tempo de estar aqui. Pode ser por câncer, pode ser por atropelamento, pode ser por um vírus invisível que botou todo mundo de joelho, sabe? Então, acho que o importante é a gente se manter curado da nossa alma mesmo, tendo uma vida que faz sentido ser vivida. Porque daí a morte, ela ocupa só o espaço que ela tem que ocupar, que é esse dia que todo mundo vai viver no sopro que vai embora. E não você viver uma morte enquanto você está vivo. Talvez o meu medo seja esse, morrer estando vivo. Lindo. Eu acho que... O contrário, né? Ficar viva no último momento. Acho que com essa frase a gente não poderia encerrar melhor aqui a nossa conversa. Você falou tudo nessa última frase. O pior é você estar morta-viva, né? Então, que a gente aproveite realmente. Eu acho que também essa pandemia trouxe um olhar diferente da vida, acho que para todo mundo, não só quem é doente oncológico, mas para quem estava lá sem um porquê de vida, né? Foi um momento que a gente parou para refletir, um momento para poder entender que acho que o planeta agora só talvez tenha espaço para pessoas que querem ajudar e para pessoas que querem receber essa ajuda. Então, quem quer atrapalhar, acho que não vai ter mais espaço. E eu entendo que essa pandemia também trouxe muito essa reflexão. E eu concordo com você. Acho que o pior de tudo é estar morto vivo. Perfeito.
Ana, muito obrigada. Você é linda por dentro, por fora, adorei te conhecer. Fiquei mais feliz ainda de saber que a gente é colega de trabalho, né? Então a gente fica aqui já um convite para uma próxima entrevista. Quando alguém quer me entrevistar, eu como jornalista, quando eu estou do outro lado sendo entrevistada, eu falo assim, meu Deus do céu, eu imagino que também você, como jornalista sendo entrevistada, é estranho, né? Mas acho que contar a tua história é incrível, até porque agora você é uma escritora, escreveu um livro, é muito interessante e realmente com certeza vai deixar a mensagem aí para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores através do YouTube. E foi incrível falar com você. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Foi ótimo. Bom, então, o Não Pira Respira de hoje recebeu Ana Michele Soares, ela gosta de ser chamada como Ana Mi, como eu falei, ela é jornalista, minha colega de trabalho, ela tem a formação também de paliativista, né? Ela é ativista aí no assunto e é de coração que ela diz isso, e também trata de um câncer de mama desde 2011, como a gente conversou, e por conta desse diagnóstico ela criou o perfil Paliativas no Instagram, onde ela compartilha a rotina aí como protagonista aí do próprio tratamento. Muito obrigada, Ana. Um beijo. Um beijo, obrigada. Tchau.